Elton do céu, os adolescentes da minha igreja não querem saber de orar, não querem saber de ler a Bíblia. Elton, socorro, adolescente só dá problema, o que eu faço? Meu ministério de adolescentes não cresce, tá estagnado, os adolescentes não querem saber de nada. E se você se identifica com algum desses problemas, fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que aqui tem algumas dicas que vão te ajudar a como ter um ministério de adolescentes saudável, próspero e apaixonado por Jesus. Olá família, meu nome é Elton, eu lidero os jovens e adolescentes da Igreja da Cidade aqui em São José dos Campos, sou líder da Juventude Eleve e esse é o primeiro vídeo do quadro Eleve a Sua Liderança, um quadro onde nós vamos trazer dicas, apontamentos, visões de liderança para você que deseja crescer na sua liderança com jovens. Nós acreditamos que o melhor está por vir na nova geração, que Deus tem algo extraordinário para fazer nos jovens e por isso nós estamos aqui compartilhando conhecimento para que juntos a gente possa viver o melhor de Deus na nossa juventude. E nesse vídeo eu queria trazer para você algumas chaves, alguns segredos de coisas que nós temos feito aqui que tem abençoado o nosso ministério de adolescentes e eu tenho certeza que vai ser muito bênção para você também. Então no vídeo de hoje eu queria trazer 5 chaves ou 5 segredos de como ter um ministério de adolescentes apaixonado por Jesus, relevante e contextualizado para os dias de hoje. Eu queria trazer algumas ações bem práticas mesmo que você como líder ou você como voluntário pode fazer para que o ministério mude a postura, né? Para que o ministério cresça. Hoje a gente tem um mundo que olha para o adolescente, enxerga alguém inexperiente para algumas coisas, muito experiente para outras coisas. Né? O adolescente ele não pode dirigir, mas o adolescente já pode ter filho. Né? O adolescente ele não pode fazer tanta coisa, mas ele pode fazer outras coisas que exigem muito mais responsabilidade. Então como achar o equilíbrio disso dentro da igreja? Será que eu posso pôr um adolescente para pregar? Será que eu posso colocar um adolescente para orar no culto? Eu não queria trazer muito sobre os detalhes, mas trazer algumas informações mais sobre coisas práticas, princípios que nós podemos aplicar no nosso ministério, na nossa vida. E eu queria começar falando com você um texto que está em 1 João 2,14, que diz assim: jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o mal. Essa é a palavra que Deus tem para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. A Bíblia não olha para eles e vê uma geração, a geração da ansiedade, a geração da depressão, a geração perdida. A Bíblia olha para os jovens e vê uma geração forte, uma geração que conhece a palavra e uma geração que vence o mal. Então nós, como líderes de jovens, nós não podemos ter um olhar para a nossa juventude e olhar como o mundo vê, olhar uma juventude depravada, olhar uma geração perdida, uma geração fraca, vítima. Não podemos ter esse olhar para os nossos adolescentes, precisamos olhar para eles e ver o que Cristo vê. Ver adolescentes apaixonados, adolescentes fortes, adolescentes que conhecem a palavra e que são capazes de vencer o mal. A primeira dica, o primeiro segredo para você ter um ministério de adolescentes saudável é que você, como líder, como voluntário, como adolescente, você precisa amar e você precisa acreditar nos adolescentes. É muito comum nós vermos líderes de adolescentes ou pessoas que trabalham com jovens que elas estão ali, elas estão envolvidas e elas querem ver dar certo, mas no fundo elas não amam e elas não acreditam no que elas estão fazendo. Isso é muito perigoso, porque se você está envolvido em algo, como você quer que Deus abençoe um ministério que você não ama? Como você quer que Deus ame e que Deus acredite em um ministério que você não acredita? Não tem como. Então você precisa amar e acreditar. De forma prática, o que é isso? Amor é tempo. Então você precisa investir tempo nos seus adolescentes, investir energia na sua juventude, gastar tempo mesmo, sabe? Conversar com o adolescente, ouvir o que ele tem para dizer, falar com ele, discipular ele, sabe? Ser paciente. Às vezes investir até recursos mesmo. Por quê? Porque se você ama, se você acredita, você vai se sacrificar para que aquilo dê certo. Quando a gente olha para Jesus, ele ama as pessoas, por isso ele se sacrifica, né? Por isso Jesus entrega a sua própria vida. Então amor é sacrifício. O quanto você ama a sua juventude? Essa pergunta também pode ser traduzida para o quanto você tem se sacrificado pela sua juventude. Né? Muitas vezes nós queremos um novo tempo, mas nós não queremos nos sacrificar. Nós queremos que Deus derrame algo novo sobre a nossa juventude, os nossos adolescentes, mas nós não queremos entregar algo novo da nossa parte. Entenda que se você quer ver um ministério apaixonado, se você quer um ministério que serve Jesus, se você quer ver adolescentes que amam a palavra, primeiro você precisa amar os adolescentes, acreditar neles, porque aí também eles vão se apaixonar pelo Jesus que você é apaixonado. Segunda chave aqui, segredo que eu queria compartilhar com você, é muito básico, mas eu preciso te lembrar, é que você precisa orar pela sua juventude, orar pelos seus adolescentes, sabe?
tem muito a ver com o primeiro ponto. Não tem como você dizer que ama eles se você não ora por eles. Sabe, faz um voto, faz um jejum, não por você, mas por eles. Sabe, faz um sacrifício grande assim por eles mesmo. Tipo, pede alguma noite de sono para você interceder. Tem problemas que nós queremos resolver como se a igreja fosse uma empresa simplesmente, né? A gente quer resolver lendo um livro, ou a gente quer resolver esse problema vendo um vídeo no YouTube, ou trabalhando, ou nos esforçando mais. Mas existem problemas, existem situações que nós só vamos resolver com oração. Existem romperes que só vão acontecer com a oração. Então, se você tem um ministério de juventude que ele não é criado, que ele não é baseado em uma vida de oração, ele é um ministério com dias contados. Então, se você quer que os seus adolescentes orem, você precisa ser um líder que ora. Se você quer que a sua juventude ame o Senhor, você precisa ser um líder que ama o Senhor também. A terceira chave aqui para você ter um ministério de adolescentes abençoado assim, cabuloso, muito, muito louco, é você ouvir, você observar e você ouvir um pouquinho mais. Muitas vezes, como líderes, como os voluntários, nós oramos para que nós sejamos a resposta para os adolescentes, né? A resposta para as necessidades deles. Mas aí eu te pergunto, qual é a pergunta? Como você quer ser a resposta para uma pergunta que você nem está gastando tempo para ouvir? Então, muitas vezes, os adolescentes, eles têm dúvidas, eles têm anseios, eles têm ansiedade, eles têm preocupação sobre algum assunto que você não está abordando, porque você está muito preocupado em falar o que você acha que eles estão pensando, porque você não tira tempo para ouvir, você não tira tempo para observar. Então, você precisa entender o que está no coração dos adolescentes. Eles não vão para um culto esperando que você fale um assunto aleatório. Não tem como você gostar de algo que não fala com você. Então você precisa falar a linguagem deles, e você ser a resposta tem a ver com você entender qual é a pergunta. Então você precisa ouvir, sabe, o que você faz antes do culto, o que você faz depois do culto. Gaste tempo conversando, gaste tempo criando relacionamentos com os adolescentes que você quer alcançar. Porque quanto mais você conhecer, quanto mais você saber o que está no coração deles, maior é a chance de você alcançar mesmo, de você trazer uma palavra que vai fazer sentido para a realidade que eles estão vivendo. Nós não podemos ter um ministério de adolescentes que se parece com o cinema. No cinema, a gente vai, assiste um filme, vai embora, e a gente não é tocado a ponto de participar com o que está acontecendo ali. Ninguém vai no cinema ver um filme de herói e sai dali com um superpoder. Então, se a sua igreja for um cinema, os adolescentes vão assistir uma programação e depois vão embora sem se envolver com o que está acontecendo. Mas a igreja não pode ser um cinema. Se você trata o ministério de juventude como um cinema, daqui a um tempo os seus jovens vão se tornar críticos de igreja. Mas se você trata o ministério de juventude como uma família, daqui a pouco seus adolescentes vão se tornar filhos e eles vão querer um papel e vão querer contribuir também com a família. Esse ficou bom, né? Caraca, isso ficou legal. A quarta chave aqui para ter um ministério assim muito da hora de adolescentes que eles querem fazer parte é simplesmente você deixar os adolescentes fazerem alguma coisa, né? Muitas vezes nós falamos que nós acreditamos, que nós amamos, mas quando nós vamos nos cultos, só tem adulto fazendo, só tem líderes participando, sabe? O adolescente, ele não tem a oportunidade de se envolver. Então você precisa ter um adolescente fazendo alguma coisa, sabe? Às vezes você quer ter o culto perfeito, você quer ter a melhor foto, aí você põe o melhor fotógrafo. Você quer ter a melhor pregação, aí você põe o melhor pregador. O melhor louvor, aí você põe a melhor banda. Sabe? A melhor oração, você põe o melhor profeta da sua igreja. Só que aí o adolescente vai chegar naquele ambiente, ele vai ver que não tem espaço para ele, porque aquele ali é um ambiente que cultua a perfeição. Então se você tiver um ministério de juventude que só os melhores fazem, o adolescente, ele vai chegar ali e ele vai entender que ele não vai ter uma chance ali. Então você precisa mostrar que não é também você ter o pior louvor, a pior foto, a pior pregada. Não é isso que eu tô falando, calma aí. O que eu tô falando é de você aperfeiçoar, você desenvolver e você dar a oportunidade para as pessoas crescerem. Sabe, um adolescente que ele sonha em pregar, quando que vai ser a primeira oportunidade dele? Vai ser quando ele virar um pastor daqui 10 anos? Não, vai ser agora no Ministério de Adolescentes, porque se ele tem desenvolvido essa área, ele vai ter a oportunidade de pregar no culto, de pregar no pequeno grupo, de pregar nas escolas. A gente vai incentivar, a gente vai ensinar e a gente também vai dar oportunidade. Muitas vezes o nosso Ministério de Juventude ele é uma eterna faculdade, né? A gente fica fazendo curso de pregação, curso de discipulado, curso de liderança, mas a gente nunca dá oportunidade para que a pessoa de fato exerça o que a gente quer que ela faça ou o que ela sonha em fazer. Então a primeira dica, uma chave para você ter um Ministério de Adolescentes que os adolescentes querem fazer parte, é você literalmente e realmente deixar eles fazerem parte do ministério. Então os adolescentes não podem ser espectadores do seu ministério, eles têm que ser protagonistas. Se você vier em um dos nossos cursos de adolescentes, você vai ver que ele não é um culto para adolescentes, ele é um culto com os adolescentes, ele é um culto de adolescentes.
Então vai ter adolescente na banda, vai ter adolescente no louvor, vai ter adolescente nos ministérios. Por quê? Porque é o ministério deles, é a faixa etária deles. Então eles têm que participar. E é muito mais interessante para ele chegar em casa e se sentir parte da família, se sentir pertencente, do que ele chegar em casa com o sentimento de que foi tudo perfeito, mas ele não contribuiu em nada e não tem espaço para ele ali. E a quinta e última chave é você aprender a lidar com os inconsequentes. É muito comum nós vermos líderes de adolescentes reclamando da intensidade dos adolescentes. Então a gente quer parar a intensidade. A gente fala, não, eles estão fazendo muita coisa errada. Não, eles estão fazendo muito isso, muito aquilo. Eles só querem evangelizar, não querem ler a Bíblia. Eles só querem ler a Bíblia, não querem evangelizar. Então os adolescentes, eles são muito intensos. E nós, como líderes, como voluntários, o nosso papel não é quebrar ou tirar a intensidade dos adolescentes. A gente não tem que jogar um balde de água fria neles. A gente precisa canalizar, direcionar a intensidade deles. Eu não quero um ministério de adolescentes que não é intenso. Eu quero um ministério de adolescentes que é intenso nas coisas certas. Então é você aprender a lidar com os inconsequentes. O que isso significa? Quando você faz uma pregação sobre jejum no culto de domingo, tudo bem, todo mundo entende. Quando você faz uma pregação de jejum no culto de adolescentes, você precisa explicar muito bem. Porque se você falar assim, o jejum te aproxima de Deus, né? Quanto mais o jejum custar para você, mais sensível você vai estar para a voz de Deus. O que ele vai entender? Vou ficar sem comer o mês inteiro para eu poder me aproximar de Deus como nunca. Aí você vai olhar e falar assim, gente, que loucura! Tipo, ele tá pensando uma coisa que tá muito além. Aí você pode pensar assim, nossa, que adolescente maluco, não é assim que funciona. Ou você pode pensar assim, ele tá tão afim de agradar a Deus que ele tá disposto a ficar um mês sem se alimentar. E aí o que o líder faz? Cara, não é assim que faz jejum, você não sabe de nada, tá proibido de fazer jejum. Tá errado. O que você tem que fazer? Cara, vamos lá, vamos fazer um jejum mais de boa, vamos ir aos poucos, mas vamos sim continuar buscando o Senhor. Então nós precisamos aprender a lidar com os inconsequentes, aprender a lidar com a intensidade dos adolescentes. Eles não vão medir as consequências, mas eles são apaixonados por Jesus. Muitas vezes nós estamos pensando nas consequências e nós não estamos mais apaixonados por Jesus. Para um adolescente, às vezes é fácil passar a noite orando, mesmo que no outro dia ele tenha prova. Por quê? Porque a paixão dele é maior do que o medo das consequências. Quantas vezes nós deixamos de falar com Deus porque no outro dia nós tínhamos que acordar cedo? Por quê? Porque o medo das consequências está sendo maior do que a nossa paixão por Jesus. Então você precisa aprender a lidar com eles, aprender a trazer o equilíbrio e direcioná-los, porque nós também temos muito a aprender com os nossos adolescentes. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Não esquece de dar um like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar aqui também o que você achou. A gente tem muito conteúdo aqui no perfil sobre liderança, sobre ministério com jovens. Então eu te convido a dar uma passada aqui no canal, assistir alguns dos nossos vídeos. E se tiver algum assunto que você tem dúvida e você não encontrar um vídeo, pode comentar aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre esse determinado assunto. No mais, Deus abençoe e até a próxima.